Olá a todos, tudo bem? Eu me chamo Euni, é um prazer estar aqui conversando com vocês um pouco sobre a atuação do enfermeiro nefrologista na saúde pública. Eu sou enfermeira, mestre em enfermagem, especialista em terapia intensiva pelo Programa de Residência Multiprofissional do Distrito Federal e estarei coordenando a pós em enfermagem e nefrologia pela FMU. Hoje a gente vai estar conversando com vocês um pouquinho dessa atuação do enfermeiro nefrologista na saúde pública. Sabe-se que tem crescido muito as doenças crônicas não transmissíveis e a partir dessas doenças crônicas não transmissíveis, tem observado-se pela literatura o alto índice de lesões renais crônicas. Então, principalmente hipertensão, diabetes, são patologias comuns no nosso dia a dia de atendimento dos pacientes. E a gente percebe-se muito essa evolução com o passar do tempo, quando a gente está falando em relação à lesão renal crônica, como essa evolução pode desencadear problemas que podem levar a essa patologia crônica do paciente. Então, é importante que o enfermeiro, o nefrologista, ele tenha esse olhar diferenciado, não somente para o atendimento ao renal crônico, mas sim nessa prevenção e promoção da saúde, para a gente evitar essas possíveis complicações decorrentes de uma insuficiência, de uma hipertensão arterial, de um diabetes. Então, o objetivo principal, quando a gente fala da atuação do enfermeiro em saúde pública, não vai estar relacionado somente à parte hospitalar, porque o enfermeiro tem que pensar de forma holística no atendimento do seu cliente, e esse olhar holístico deve embasar também nesse atendimento clínico relacionado à saúde pública. O Ministério da Saúde tem demandado estudos em relação à insuficiência renal crônica. Esses estudos demonstram que, com o passar do tempo, a gente vai ter mais casos de patologias crônicas, principalmente pela alimentação inadequada, a falta da prática de exercícios físicos. Então, o consumo excessivo de sódio, no caso sal, essa alimentação com excesso de gordura, de sais, de glicose, no caso, os carboidratos. Tudo isso gera um aumento das doenças renais crônicas e também pode gerar uma insuficiência renal crônica. Mas, professora, nós só temos a insuficiência renal crônica para conversar nesse conceito de atuação do enfermeiro nefrologista? Não, a gente não tem só a atuação do enfermeiro renal, pensando só no renal crônico. Porque quando a gente trabalha, principalmente no caso hospitalar, a gente vai atender também insuficiência renal aguda. E essa insuficiência renal aguda é uma das causas potenciais de óbitos de paciente em unidade de terapia intensiva. Por quê? Principalmente com o índice elevado de paralisia dos órgãos essenciais a nível hemodinâmico, o paciente pode evoluir para uma parada dessa função renal. Então, a gente vai ter alterações de creatinina, a gente vai ter alterações de ureia, que são os biomarcadores, que podem ter como principal ponto de complicação a necessidade de uma hemodiálise. Então, a hemodiálise, quando a gente fala desse paciente renal, a gente tem que associar todos os níveis de atenção. Dessa atenção ambulatorial, que tem crescido bastante, a atenção a nível hospitalar e também a atenção a nível de paciente crítico, terapia intensiva. Porque esse paciente que é renal crônico, ele também pode ter uma evolução para uma insuficiência renal aguda. E nós, enfermeiros, que iremos atuar, principalmente aquele que faz especialização em nefrologia, tem que ter esse olhar clínico diferenciado.
principalmente na evolução clínica desse paciente. Quando a gente pensa no cuidado de enfermagem, a gente já relaciona a técnica. Mas o enfermeiro, no geral, ele tem que ter raciocínio clínico, avaliar os exames laboratoriais do paciente, avaliar a condição clínica do paciente, a evolução desse paciente durante o tratamento, como está a dinâmica desse paciente no atendimento, nessa atenção básica. Então, ele está conseguindo ter uma alimentação adequada? Ele está conseguindo fazer o controle da ingesta hídrica? São fatores essenciais para a gente buscar a completa assistência. Então, quando se fala dessa atuação do enfermeiro nefrologista, a gente tem que relacionar essa atenção como um todo. E aí, é importante a gente ter parâmetro para essa avaliação. Então, quais seriam esses parâmetros que a gente poderia estar pensando aqui, estar relacionando aqui? A gente tem que associar essas condições clínicas do paciente e conseguir evoluir, né? Então, trouxe aqui para vocês alguns dados da epidemiologia referente ao ano de 2018, que o Ministério da Saúde liberou, em que, nesse estudo, eles demonstram que as pessoas em diálise são normalmente com uma idade entre 65 e 74 anos. Então, a gente tem esse índice mais crescente na população idosa, principalmente por causa das comorbidades. Então, essas comorbidades fazem com que os pacientes evoluam para a necessidade da diálise. E aí, quando a gente fala diálise, a gente tem que relacionar tanto a diálise, a hemodiálise, quanto a diálise peritoneal. Todo mundo consegue entender essa diferença? O que seria uma diálise peritoneal? O que seria uma hemodiálise? Então, tem algumas peculiaridades em cada item dessa assistência, quando a gente fala de diálise e quando a gente fala de diálise peritoneal. Então, a maior taxa de realização de terapia de substituição renal por 100 mil da população, então em torno de 782, a gente tem crescido bastante esse número de 2017 para 2018, em comparação com a faixa etária de jovens adultos. Então, é crescente essa terapia de substituição renal em idosos, como a gente já tinha falado, pelo principal item, que é as doenças crônicas não transmissíveis, as comorbidades que, no geral, esse idoso vem a ter. Então, observamos a predominância no sexo masculino, com essa taxa de crescimento anual de 2,2%, e de 2% para o sexo feminino. Alguém sabe dizer por que é mais comum a gente ter, por exemplo, hipertensão, diabetes no homem do que nas mulheres? Alguém saberia me dizer o porquê fisiologicamente a gente tem essa diferença? Então, nós mulheres, nós temos um fator protetor para as doenças, principalmente as doenças relacionadas à hipertensão, que é os hormônios. Então, aqueles hormônios, aquele desespero que a gente tem aí do período da TPM, além de favorecer a reprodução, também favorece aí a proteção dos nossos vasos sanguíneos. Então, nós mulheres temos essa proteção a nível vascular, decorrente dos hormônios, enquanto que os homens têm essa diminuição dessa proteção. Por isso que a gente tem uma crescente maior de pacientes do sexo masculino nas doenças renais crônicas, tá? Relacionadas principalmente à insuficiência, à hipertensão arterial e ao diabetes. Então, são informações importantes no contexto dessa saúde pública. Se a gente está atuando como enfermagem, no contexto da enfermagem, a gente tem avaliar essa promoção e essa prevenção para evitar essas complicações para o paciente. Então, é uma evolução clínica que a saúde pública tem que trabalhar, tá? Através principalmente de políticas públicas que consigam solucionar o problema lá na promoção da saúde, lá na unidade básica de saúde. Então, são quesitos importantes para a gente estar
entender esse contexto. Para isso, o governo, no geral, o Ministério da Saúde, ele determinou plano de ações estratégicas para as doenças crônicas não transmissíveis. Então, nós temos aí, nesse período de 2011 a 2022, o tratamento desses fatores de riscos para doenças crônicas renais, focando numa alimentação saudável, focando na promoção e prevenção da saúde com aumento do exercício físico, então, fazer com que a população saia do sedentarismo, da obesidade. Isso faz com que a gente tenha uma diminuição daquela famosa síndrome metabólica, que vai envolver aí a elevação dos triglicerídeos, do colesterol, elevação dos níveis de glicemia, aumento da pressão arterial. Todos esses fatores associados à obesidade, à elevação do IMC, faz com que o paciente seja mais suscetível às doenças renais. E aí entra como complicação a doença renal crônica, ou também a gente tem, no caso das emergências hipertensivas, quando o paciente tem uma elevação abrupta dessa pressão arterial com lesão de órgão-alvo, a gente vai ter uma insuficiência renal aguda, que, como a gente já tinha conversado um pouco, a gente vai ter tratamentos diversos, diferentes para uma insuficiência renal aguda, em comparação ao paciente com uma insuficiência renal crônica, tá? Então, as estratégias lideradas pelo governo federal têm foco principal na promoção e prevenção dessas doenças crônicas não transmissíveis, assim a gente consegue diminuir o índice de doenças renais crônicas. Então, vocês conseguem observar aqui que o contexto da saúde pública, com políticas de saúde, ela vai estar inserida nesse processo de cuidado para a prevenção de doenças futuras, tá? Quando a gente fala que uma hipertensão arterial pode causar lesão no rim, quando a gente fala que um diabetes pode causar lesão no rim, a gente está interpretando isso a nível fisiológico, porque a fisiopatologia da insuficiência renal é o que, quando a gente tem uma hipertensão, a gente vai ter uma pressão elevada, fazendo com que diminua essa circulação sanguínea pelos néfrons, fazendo com que a gente tenha uma dificuldade de filtração. Então, com o passar do tempo, a gente vai ter uma diminuição dessa taxa de filtração glomerular. Isso vai desencadear a elevação de creatinina a nível sanguíneo e ureia, que são metabólitos que devem ser excretados pelo nosso corpo. Se eu tenho esse excesso de ureia e creatinina, eu posso ter evolução principalmente da elevação também de potássio, e com isso eu posso ter lesões, alterações hemodinâmicas no paciente, como acidose metabólica, como alterações neurológicas desse paciente, no caso, uma encefalopatia urêmica. Todos esses itens, pensando aí numa evolução clínica, essa evolução clínica desse paciente é a nível de uma insuficiência renal crônica para uma evolução aguda. Então, entendendo esses padrões de resposta do paciente, a gente consegue intervir nessa promoção e prevenção. Por isso, o conhecimento por parte do enfermeiro nefrologista em todos os níveis de atenção são essenciais. Observar quais as necessidades do paciente e conseguir intervir em todas essas faixas etárias de atenção. Então, temos aqui algumas notícias que eu trouxe para vocês conseguirem entender um pouquinho desse contexto que eu estou falando, da necessidade de políticas públicas relacionadas à insuficiência, ao paciente que tem insuficiência renal, essa doença renal crônica, tá? Então, essa notícia aqui de 2018, o Ministério da Saúde incorpora procedimento de hemodiálise para pacientes em trânsito. Então, vocês percebem como o paciente crônico, ele vai ter a vida dele a nível social mais dificultado. Por quê?
Alguns pacientes necessitam, quando ele é classificado como um paciente anúrico, o que seria a anúria? A ausência completa da diurese. Então, ele precisa da máquina de hemodiálise para que consiga, além de fazer a filtragem desse sangue, ele consiga também expelir esses excretas, que no caso seria a creatinina e essa ureia. Então, nesse caso, o paciente ele tem que ter uma restrição em relação à ingesta hídrica, à alimentação, e também ele precisa realizar o procedimento de hemodiálise em períodos determinados, porque senão ele pode ter elevação abrupta de potássio, de creatinina e de ureia. Então, imagine que o paciente queira, por exemplo, fazer uma viagem a passeio, só que ele tem 3 vezes por semana, ele precisa realizar hemodiálise. Então, esse contexto dessa patologia crônica dificulta a sociabilidade desse paciente. Ele não consegue fazer viagens, ele não consegue interagir muito bem com a população no geral, como no contexto da comunidade. Como que esse paciente seria inserido no mercado de trabalho? Se 3 vezes na semana ele precisaria realizar o procedimento de hemodiálise para ele ter uma vida normal. Então, por isso que o Ministério da Saúde busca, através de políticas públicas, saúde pública no geral, trazer pontos, fatores para melhoria dessa saúde, dessa promoção do bem-estar. Então, quando a gente fala de saúde, a gente está falando desse completo bem-estar a nível social, a nível espiritual, a ausência dessa doença. Então, tudo isso vai englobar esse contexto. Trouxe essa notícia para a gente entender um pouquinho por que o enfermeiro nefrologista ele também deve estar com esse raciocínio em relação à saúde pública. Então, o contexto da saúde pública vai estar inserido em todo momento quando a gente estiver atendendo esse paciente. Então, é uma medida antiga, a notícia traz para a gente, é uma medida antiga, dessa demanda dos estados e municípios, e é voltada para pacientes que precisam de hemodiálise fora da cidade, em que normalmente faz o tratamento. Então, isso ia favorecer uma sociabilidade melhor desse paciente, ou quando ele precisasse fazer uma viagem de emergência por algum motivo maior. Então, por isso que essa conexão entre as clínicas seria interessante, pensando a nível de Sistema Único de Saúde. Quando a gente fala de atenção ao paciente renal crônico, imagine que a gente tem uma população, uma demanda de pacientes que necessitam realizar hemodiálise. Para isso, o Ministério da Saúde, juntamente com o SUS, ele tem descentralizado esse atendimento, fazendo com que existam empresas privadas que façam esse atendimento a nível ambulatorial do paciente, porque normalmente os hospitais não conseguem suprir a demanda necessária pelo crescente aumento das doenças renais crônicas, decorrentes das doenças crônicas não transmissíveis. Então, a gente tem que estar associando esses itens para estar interpretando aí esse conhecimento a nível do enfermeiro nefrologista, tá? Então, trouxe essa imagem aqui linda desse rim maravilhoso. Então, função normal. Qual a função dos meus rins? A gente vai fazer a filtragem, a reabsorção, a excreção. Então, o rim está associado ao sistema circulatório. Não sei se vocês se recordam da época da faculdade, fisiologia, um pouquinho de anatomia. Então, controle, por exemplo, da pressão arterial, quando a gente tem, no caso, uma hipovolemia, vai ser decorrente do sistema renina-angiotensina, produzido lá pelas células justaglomerulares nos rins. Então, um exemplo, se eu tenho uma diminuição dessa passagem de sangue pelos néfros, vai ter esse estímulo das células justaglomerulares e assim a gente vai ter elevação dessa pressão arterial. Então, trouxe a foto para vocês darem uma relembrada bem rápida
de como é o formato, então a anatomia desse rim, como é o funcionamento desse rim. Então, o rim tem formato de 2 feijõezinhos, então é um formato de feijão. Tem como função principal realizar, além dessa filtração, reabsorção e excreção para a formação da diurese, ele também controla principalmente o pH sanguíneo, associando sempre aí a liberação ou retenção de bicarbonato. A gente tem também, através dos rins, a liberação ou a reabsorção de íons, no caso do sódio, cálcio, potássio, que é essencial para a gente ter uma homeostase do corpo no geral, da fisiologia desse corpo no geral. Então, o rim também tem função de liberação de hormônios, por exemplo, a aldosterona faz com que a gente tenha uma retenção maior de água juntamente com o sódio, faz com que a gente libere mais, faz com que a gente aumente essa pressão arterial. Temos também, na parte superior dos rins, as glândulas suprarrenais. A função principal dessas glândulas suprarrenais, liberação de hormônios, e também a gente tem a liberação da eritropoetina. Alguém lembra para que serve a eritropoetina? Eritropoetina. Eritropoetina, ele é um hormônio que estimula a produção de células vermelhas no sangue, a eritropoese. Qual seria essa importância? Então, olha, a gente está falando de uma função do rim que está associada a alterações de outro sistema, no caso aí, a nossa medula óssea vermelha. Então, a eritropoetina estimula a produção de glóbulos vermelhos. Quando eu tenho um paciente renal crônico, ele é um paciente que está mais sugestivo a ter anemia. Olha aí a associação. Associação de uma alteração fisiológica para a evolução de uma patologia, tá? Então, é importante a gente ter essa associação, esse entendimento da fisiopatologia para conseguir atender esse paciente, tá? Então, quando eu estiver orientando para o meu paciente lá na atenção básica, que ele tem que ter uma alimentação saudável com o estímulo de alimentos verde-folhosos, como, por exemplo, couve, para aumentar a produção. A gente ter esse suporte maior de ferro vai estar relacionado a essa anemia que o paciente pode ter, essa anemia ferropriva. Então, o entendimento do enfermeiro na fisiologia renal é essencial para o atendimento do paciente na promoção e prevenção da saúde, tá? Então, temos que estar sempre relacionando todas essas ações para conseguir atender o paciente de forma holística, né? Como um todo, em todas as ações, em todas as vertentes. Então, aqui só para a gente dar uma pincelada do que vocês vão, no caso, os enfermeiros nefrologistas precisam ter de habilidade e conhecimento científico sobre esse assunto aí da insuficiência das lesões renais. Então, trouxe aqui só para a gente dar uma recapitulada. O que seria uma insuficiência renal aguda, o que seria uma insuficiência renal crônica. A insuficiência renal aguda, eu tenho uma lesão proeminente que ocorreu de forma abrupta, que pode ser pré-renal, renal ou pós-renal, a depender da causa, tá? E no caso da insuficiência renal aguda, ela pode ter uma evolução que pode ter complicações muito graves para o paciente. Por exemplo, se eu tenho uma elevação do potássio, eu vou ter dificuldade de contração musculoesquelética, principalmente da musculatura cardíaca. Esse paciente pode evoluir para uma parada cardiorrespiratória se ele tiver com elevação de potássio. Isso pode ocorrer em pacientes com insuficiência renal aguda. Então, vocês percebem que a fisiologia que a gente tinha conversado no slide anterior, ela interfere aí
nessa patologia, no caso aguda, que ela acontece de forma abrupta. Algumas vezes pode acontecer uma insuficiência renal crônica. O que é insuficiência renal crônica? Lesões nesse néfron por patologias diversas, por exemplo, as mais comuns, a hipertensão arterial e o diabetes, que silenciosamente vão causando lesões irreversíveis nesse néfron. Quando eu falo de reversibilidade, eu estou dizendo para vocês que a gente não vai ter como reverter esse problema do paciente. Como que eu vou fazer com que esse néfron volte a funcionar de forma adequada? Somente se eu conseguir fazer um transplante renal. Mas a gente sabe que no Brasil, principalmente, a gente tem um déficit muito alto de transplantes e também pela incompatibilidade que algumas vezes os pacientes têm. Então, isso dificulta mesmo. Não quer dizer também que o paciente que tenha um transplante, ele vai ter uma vida, como eu posso dizer, uma vida sem necessidade de ir ao médico, sem necessidade de hospitalização, porque ele vai continuar tendo esse atendimento. Então, não é tão simples esse transplante. Então, a insuficiência renal crônica são lesões irreversíveis que acontecem nesse néfron e pode acontecer uma insuficiência renal crônica agudizada. Como assim, professor? Insuficiência renal crônica agudizada. É aquele paciente que faz hemodiálise 3 vezes na semana, tem esse atendimento ambulatorial ou domiciliar e por alterações clínicas ou evolução clínica desse paciente, ele pode ter essa elevação abrupta de creatinina, de ureia, de potássio, de íons, e aí ele vai estar evoluindo para uma insuficiência renal aguda. Então, de uma insuficiência renal crônica, esse paciente pode ter evolução para uma insuficiência renal aguda. Então, a gente tem que observar também nesses pacientes que ele pode ter essa evolução para uma insuficiência renal crônica. Então, trouxe para vocês aqui uma foto de uma paciente com uma fístula arteriovenosa. Paciente com uma fístula arteriovenosa é bem comum em pacientes com insuficiência renal crônica que tem essa necessidade de um dispositivo que ele possa utilizar por mais tempo e que diminua o risco de infecção. Então, lá na pós-enfermagem e nefrologia, vocês vão entender todos os dispositivos que são utilizados e está à disposição dos pacientes que está tanto na fase de uma insuficiência renal aguda quanto crônica. Então, a fístula arteriovenosa, que é realizada pelo cirurgião vascular, então, é a ligação entre uma artéria e uma veia, para a gente ter principalmente conseguir fazer essa absorção, essa hemodiálise de forma adequada, eu preciso ter um acesso venoso calibroso. Então, pode ser através de uma fístula arteriovenosa, um catéter central ou outros dispositivos que vocês vão aprender no decorrer do nosso conteúdo. Então, a fístula arteriovenosa, comum em pacientes de insuficiência renal crônica. Então, temos aqui, só para a gente recapitular rapidinho, as diferenças entre uma hemodiálise e uma diálise peritoneal. Na hemodiálise, o paciente, ele precisa, nesse caso, de uma máquina. Então, a máquina vai fazer todo o processo de filtração, reabsorção e excreção dessas excretas. Então, associe a máquina como um rim. Ele vai fazer toda essa função. Mas lembrando que a hemodiálise ela é mais invasiva, porque eu preciso retirar todo esse sangue do paciente, ele circule pela máquina e a gente consiga devolver esse sangue para o paciente. Então, isso faz com que haja um desequilíbrio a nível hemodinâmico da circulação sanguínea do paciente, o que pode ocorrer, nos casos, uma hipotensão. Então, no caso da hemodiálise, a gente tem mais complicações. No caso da diálise peritoneal, ela é mais comum em pacientes domiciliares, que são os pacientes renais crônicos,
que tem um ambiente adequado em casa. Então, o enfermeiro deve orientar o familiar, o ambiente tem que ser limpo, arejado, então, um ambiente adequado para evitar infecção para o paciente. O paciente familiar também saiba manipular o equipamento, tá? Então, a diálise peritoneal vai utilizar como meio de filtração a própria camada do peritônio. Então, o peritônio vai fazer essa função de filtração e reabsorção dos rins. Então, formas de estar fazendo esse processo de funcionamento normal do rim, nós temos a hemodiálise e a diálise peritoneal. Em terapia intensiva, pode ser utilizado outros tipos de dispositivos para realizar esse processo de diálise, que eu não vou entrar nesse contexto aqui nesse momento com vocês, tá? Mas pode ser utilizado outros tipos de dispositivos para que tenha essa mesma função a nível de filtração. Tá? E quais serão os cuidados de enfermagem quando a gente está pensando no paciente nessa atenção básica? Então, a gente já conversou um pouquinho, focando aí na promoção e prevenção dessa saúde, na evolução clínica dessa patologia. E se caso a gente observa-se que o paciente que tem a hipertensão, ele está evoluindo para a insuficiência renal crônica, a gente precisa intervir realizando uma promoção uma prevenção dessa saúde desse paciente, orientando, focando nessa alimentação para a gente evitar síndromes metabólicas. Então, trabalhando com a promoção e prevenção dessa saúde, o enfermeiro nefrologista vai conseguir diminuir essa evolução desse paciente crônico, evitar uma agudização e também não ter mais pacientes com insuficiência renal crônica. Então, associando aos pacientes que já tenham hipertensão ou diabetes, não ter essa evolução para insuficiência renal crônica. Então, esse olhar que eu tenho tanto falado aqui com vocês, do enfermeiro, quanto a prevenção e promoção, ela é essencial, como o Ministério da Saúde já preconizou nos planos e atribuições. Focar na alimentação saudável, na prática de exercício físico, no controle da dieta, então, dieta mais pobre em sódio, mais pobre em carboidratos, ricas principalmente em vegetais, alimentos folhosos. Isso faz com que a gente evite as doenças crônicas não transmissíveis e diminua esse risco do paciente gerar uma insuficiência renal crônica. Tudo isso associando a nossa saúde pública com políticas de saúde que envolvam essa comunidade no peculiar, no que é necessário para ele naquele momento, tá? Atenção, aviso importante, a gente está finalizando a nossa conversa de hoje, para vocês entenderem um pouquinho da importância do enfermeiro nefrologista na saúde pública. Não é somente técnica, a gente trabalha também no contexto da promoção e prevenção da saúde, e é essencial o raciocínio clínico, porque você vai trabalhar com uma equipe multiprofissional. Então, tenha cientificidade naquilo que você está realizando, tenha técnica, mas o conhecimento ele é essencial. Conhecimento baseado em evidências científicas que a gente tem disponível na literatura. Então, é importante que o enfermeiro entenda essa atuação e consiga interferir nas doenças crônicas não transmissíveis e, assim, a gente tem uma diminuição de patologias relacionadas às doenças renais. Então, as patologias renais, a insuficiência renal crônica e aguda, elas alteram muito a vida desse paciente, a promoção desse paciente. Então, é importante que a gente tenha esse olhar da nefrologia à saúde pública, focando sempre em políticas públicas. Tá bom? Foi um prazer estar com vocês aqui nessa discussão. Agradeço a presença dos que puderam estar participando neste momento. E estarei sempre à disposição, caso tenha algumas dúvidas. Conto com a presença de vocês na nossa pós, tá? Onde a gente vai estar abordando
além desses itens que eu discuti aqui, conversei com vocês, outros itens que são essenciais para a atenção e o cuidado desse enfermeiro nefrologista, essa atuação do enfermeiro nefrologista. Então, aguardo vocês e até mais. Foi um prazer.